Pensamento e Vida, obra do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Novamente aqui, você, seu Ronaldo e eu, vamos analisar um pouquinho, aprender um pouquinho com esse Espírito que tanto tem a nos ensinar. Seu Ronaldo. Uma boa tarde, irmãos e irmãs de caminhada. E mais uma vez estamos reunidos no MAP para fazermos reflexões nas mensagens de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Hoje vamos seguir agora com o próximo capítulo, que é Família. Família. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não me incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque, muita vez, os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhe incentivaram a formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. É, ainda assim, que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares,
preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também é aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos dipsômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impedidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas do constrangimento e aversão nas quais recolhemos, de volta, os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa do trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Em outras palavras, o seio materno é um reencontro de almas e, ao mesmo tempo, a escola da escola. Como sempre gostamos de lembrar aqui, a Terra é uma escola e o nosso núcleo familiar também. Então, engraçado que o Chico nos falava sobre isso. Ele falava que nós nascemos aonde precisamos, na família que necessitamos. Ou seja, na obra divina não existe o acaso. Então, aquele desconforto, às vezes, de um pai, uma mãe que aquele filho não consegue compreender, ou o contrário também. Às vezes o pai, a mãe não entende aquele filho, aquele comportamento, só que, muito provavelmente, aquele reencontro é uma situação que ambos ou todos estão ali tendo a oportunidade de reparar. A Terra é, de fato, um ambiente onde os espíritos podem experienciar, aprender, caminhar, reparar e seguir rumo evolutivo. E uma coisa importante, Hugo, é que essa mensagem de Emmanuel sobre a família, que aqui é claramente mostrado a reencarnação, como ela se processa, nos vem acrescentar ao que já está no Livro dos Espíritos, né, sobre a família. Sim. E aqui, logicamente, é uma visão mais atualizada, ou seja, completando a obra que Kardec trouxe na codificação. Para a gente entender melhor esse processo. Então, eu vejo como a espiritualidade planeja passo a passo, ou seja, o que foi colocado no século XIX, na codificação sobre a família, era o que naquela época podíamos entender. Sim. Hoje já temos Emmanuel e outros espíritos trazendo novas informações
para entendermos melhor isso, que ele aqui até coloca como hereditariedade. Perfeito. E pegando também uma informação maravilhosa que o senhor trouxe, como sempre, essa questão da programação da espiritualidade. Gosto sempre de lembrar, e já falamos isso aqui ainda há pouco, que na obra divina não existe erros, nem acaso. Engraçado que até Einstein falava sobre isso. Einstein dizia que o acaso é a forma que Deus encontrou para se manter no anonimato. Ou seja, está tudo certo. Está tudo perfeito. Kardec, quando vem e traz a codificação, ele fala sobre a família, mas como ele veio justamente para dar o pontapé inicial para ser o grande codificador da doutrina espírita, ele trouxe esse conhecimento de uma forma muito mais, digamos assim, muito mais ortodoxa, muito mais pontual, criando digamos assim, uma literatura básica espírita, ou seja, toda a literatura do Espiritismo tem como base as obras de Kardec. Por sinal, se você não leu, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médios, que acho que todo mundo tinha que ler, porque é um manual para a vida. Isso. Todos nós somos médios em escala maior ou menor. Todos nós temos essa comunhão, esse intercâmbio com o plano espiritual. E entender um pouco mais sobre essas questões facilita a nossa vida. Então, abrindo aqui um parênteses para sugerir que você estude Kardec. Mas voltando para cá, Emmanuel nos mostra que não existe erros, está tudo programado. E olha, a misericórdia divina é muito maior do que nós podemos compreender. Estarmos todos aqui na Terra, encarnados, experienciando, aprendendo, desatando os nós que nós mesmos construímos, é um grande privilégio. E tem aqui um parágrafo que diz o seguinte: é assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu. Brilhante. Para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Então, pelo que nós vemos aqui, toda a tendência nossa, na família, ou até, digamos, na família universal, saindo da família consanguínea, é porque nós temos tendência a tudo aquilo. Por exemplo, estamos aqui hoje refletindo Emmanuel. Nós temos a tendência a isso. Sim. Né? Inclusive com o próprio Emmanuel. Sim, uma afinidade, né? Exatamente, para dar a nossa visão dentro da nossa faixa de conhecimento, que logicamente está bem abaixo do seu conhecimento, mas já é um passo importante quando você convida a leitura e a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa questão da afinidade, por sinal, foi um dos capítulos nossos aqui. E sabe quem também tem afinidade com essa obra maravilhosa? Você, que nos ouve aqui, que nos assiste, que nos acompanha. Então, a partir do momento que você sente que aquele assunto de alguma forma, ele te inspira, há uma identificação, ou seja, parte de você também ressoa com essa informação. Mas, como sempre gostamos de lembrar, né, Sr. Ronaldo? Isso. Essas nossas breves reflexões aqui, elas não acabam aqui. Pelo contrário, elas começam aqui. Então, sugiro que você pegue seu livro, leia novamente, porque Emmanuel é tão complexo, tão, digamos assim, tão grandioso, que nós precisamos ler várias vezes o mesmo texto, analisar cada parágrafo para entender o que de fato ele tem a nos ensinar. Então fica aí a sugestão, hein, Sr. Ronaldo? Isso. E agradecemos mais uma vez a oportunidade deste diálogo, né? E dessas reflexões, como o Hugo coloca no convite a refletirmos nas mensagens de Emmanuel. Olha, agradecemos aqui mais uma vez sua audiência e nos encontraremos muito em breve. Até logo. Muita paz e um bom dia.